Esse ano está fortíssimo para o cinema de horror, e A Longa Marcha chega como mais uma adaptação do nosso querido Stephen King. Oi, eu sou a Bia Nobre, esse aqui é o Que Horror, canal que eu apresento junto com a minha amiga Thaís Barros, e hoje eu vim trazer uma resenha sobre um dos filmes que para mim já tá entre os melhores do ano. E se você tá chegando aqui agora, por favor, já se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo de horror e já deixa um likezinho aí para ajudar a gente. O livro A Longa Marcha foi publicado em 1979 sob o pseudônimo de Richard Bachman, que o King utilizava para conseguir lançar mais livros sem saturar o mercado. E também para testar se o seu sucesso vinha de fato da sua escrita ou só do nome famoso. Esse foi o primeiro livro que King finalizou, apesar de não ter sido o primeiro a ser publicado. King escreveu The Long Walk na faculdade, em 1966/67, mas o manuscrito foi rejeitado e ficou guardado até 1979, quando ele publicou usando o pseudônimo. E olha essa história. Um atendente de livraria, leitor ávido do King, que já tinha devorado toda a sua obra, começou a notar nos livros do Bachman expressões e trejeitos de escrita muito parecidos com o do Stephen King. O cara foi ligando os pontos e simplesmente descobriu a identidade secreta do autor. Isso é que é fã. Eu li tudo o que você escreveu. Os romances Misery. Eu sei todos de cor. Todos os 8. Adoro todos. Você é muito Maluca! A adaptação de A Longa Marcha ganhou vida nos cinemas pelas mãos de Francis Lawrence, o mesmo diretor de Jogos Vorazes. Apesar das sinopses serem parecidas, os filmes seguem por caminhos cinematográficos bem diferentes. Aqui nós temos uma distopia nos Estados Unidos, onde após uma grande guerra, a população vive em péssimas condições e sob um regime totalitário. Todos os anos, esse governo promove uma competição. 50 garotos são escolhidos para uma caminhada que só termina quando restar apenas um sobrevivente. A regra é simples: continue andando. Quem parar, desacelerar ou cair recebe avisos. Com 3 avisos, a pessoa é friamente executada. O vencedor ganha muito dinheiro, status e o direito a qualquer desejo. Tudo é televisionado como uma forma de inspirar o povo. E assim, embora a força física seja muito importante, o psicológico ali é o verdadeiro fator decisivo. Nós não sabemos exatamente quando o filme se passa, mas é comentado algo sobre os tempos antigos. E um dos personagens fala que o seu pai o ensinava sobre autores como Nietzsche e Mark Twain. Essa ideia de que houve uma época em que a sociedade era completamente diferente, mas que é estritamente proibido comentar ou até lembrar sobre isso, é uma ideia bem interessante e bastante usada em distopias. A narrativa começa com um discurso muito bem conhecido da nossa época, o da meritocracia. A ideia de que se você se esforçar, você pode conseguir qualquer coisa é apresentada com força aqui, junto a uma crítica ao mundo preguiçoso que teria feito a economia se estagnar. O problema é que, assim como na vida real, esse discurso não funciona na prática. E ali, literalmente, só um deles, dos 50, pode vencer. E aí aquele único sobrevivente vira símbolo de sucesso e usado como exemplo. Do tipo, tá vendo? Ele se esforçou e conseguiu. Mas a gente sabe que isso está bem longe de refletir a realidade como um todo. O sistema dá a falsa sensação de que eles têm uma escolha. Eles mesmos percebem que não têm. As pessoas ali vivem numa miséria tão grande que não há muita outra opção a não ser se arriscar na competição. Bom, para continuar essa resenha aqui... Olha o gato! Bom, a partir de agora, para continuar a resenha, eu vou ter que falar alguns spoilers, então continue sob sua conta e risco. Cara, eu amei os personagens. Sendo uma história que se apoia muito em diálogos, ver o desenvolvimento de cada personagem enriqueceu muito a narrativa para mim. E o que me pareceu é que cada um desses personagens tem uma representação simbólica. O Major, figura central da caminhada, claramente representa o sistema. O Stebbins, o filho bastardo do Major, só queria ser aceito pelo pai. É aquela pessoa que defende o sistema e reproduz suas verdades até perceber seu impacto direto. Quando ele é afetado, o discurso muda. Já Barkovich é agressivo, trata todos com hostilidade e surpreende ao demonstrar vulnerabilidade ao se aproximar da morte. O momento que ele tá ali abraçadinho com o Ray, parece que ele vai atacá-lo, é muito tenso. Eu fiquei no cinema assim, tipo, ai, desencosta! Mas o desfecho dessa cena é surpreendente.
me pareceu uma representação de como o Barkovich se relaciona com as pessoas. Ele é meio autodestrutivo, ele já chega na ignorância e depois se arrepende e percebe que tá sozinho. Ray é a pessoa corroída pelo ódio. Ele busca vingança a qualquer custo pelo que o Major fez com seu pai. Seu plano é matar o Major no final e, quem sabe, levantar uma revolução. Pete, o jovem negro órfão que teve uma vida dura, traz uma das frases mais fortes da obra. Você está caminhando há 5 horas, eu estou caminhando a minha vida inteira. Apesar disso, ele tem uma visão de vida muito positiva. Ao lado dele, Ray funciona como um contraponto. De início, Pete representa a positividade, enquanto Ray encarna a dor e a vingança. Há um momento no filme em que o Ray vê uma família assistindo a caminhada, e ele fica revoltado, falando: eles são só um bando de sádicos que estão loucos pra ver a gente levar um tiro na cabeça. Enquanto pro Pete, aquela é a visão de uma família que se ama. E ele ainda diz pro Ray que se ele não enxerga esse amor, pra que vale a pena lutar? O mais triste e interessante dessa jornada é que no final os dois trocam de papel. Por mais positivo e íntegro que o Pete seja, sua trajetória mostra como essa forma de ver o mundo pode ser corroída por tanto abuso e sofrimento do sistema. A amizade com Ray muda a vida do Pete para sempre. Ao ganhar a competição, só havia 2 escolhas diante dele: aceitar a quantia em dinheiro e viver uma vida confortável dentro daquele sistema, ou desafiar o status quo, mesmo que isso custasse sua própria vida. O Major entrega sua arma para ele como seu desejo, sem sequer imaginar que o Pete possa se rebelar no final. Afinal de contas, na visão dele, quem chega tão longe no falso discurso da meritocracia não deveria querer destruir o sistema, e sim colher seus louros. Só que o Pete vai lá e faz exatamente o contrário. Ele escolhe atacar a estrutura que o oprime. A transformação desse personagem é muito interessante. Será que dali cresce uma revolução? É interessante observar também que, mesmo ali naquelas circunstâncias horríveis e de competição, a humanidade transcende algum daqueles meninos, que conseguem construir laços numa situação extrema, que acabam sendo muito importantes para a sobrevivência até certo ponto de alguns deles. O filme consegue alternar com maestria momentos muito tensos com alguns até engraçados e diálogos muito tocantes. Você fica inspirado a querer ser uma pessoa melhor mesmo assistindo a uma história tão cruel. A cena em que aquele personagem, Art, tá quase morrendo é um dos pontos altos para mim. Nossa, só de lembrar me deu vontade de chorar. Os meninos percebem que não há nada mais que eles possam fazer para ajudá-lo, e aí o Pete escolhe confortá-lo, dizendo: você foi gigante, você deu tudo de si, vá em paz. Esse personagem do Pete é maravilhoso. Ele consegue fazer o Art se sentir melhor minutos antes de morrer. Aquele ato pro Pete não ia fazer a menor diferença, o cara ia morrer de qualquer jeito, mas ele fez toda a diferença no finalzinho da vida do Art. Suei nos olhos nessa cena. E por fim tem algumas imagens que surgem no meio do filme. Um garoto sem perna, um gatinho cego, o carro em chamas, o corpo de um animal em decomposição no chão. Essas imagens compõem uma espécie de mosaico enigmático. Elas funcionam quase como uma visão do inconsciente coletivo dos competidores, refletindo dor, violência, abuso, ainda que o seu significado permaneça aberto para interpretações. No fim, A Longa Caminhada é mais do que simplesmente um thriller distópico. É uma reflexão sobre meritocracia, sobrevivência, resistência, atos de bondade em meio ao caos e como situações extremas podem revelar tanto a beleza quanto a fragilidade da essência humana. There's one winner and no finish line. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Me digam o que vocês acham nos comentários, se você já assistiu, o que você achou, se você concorda comigo ou discorda. E não esquece de deixar um like, né, Vandinha? Você não iria recusar um pedido desses na frente de uma gatinha tão fofinha, né? Né, vovó?